Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre as tradições judaicas. Assim como no cristianismo e no islamismo, o judaísmo ele ensina que existe apenas um Deus, que é o Criador do mundo e do universo. Ele expressou nos 10 mandamentos e em outras leis o que ele espera das pessoas. Os judeus acreditam que foram escolhidos por esse Deus para estabelecer com ele uma relação especial e disseminar o conhecimento divino para o resto do mundo. E por isso, precisam se dedicar a ele e amar uns aos outros. Eles acreditam que, em troca, Deus prometeu fazer dos judeus, ou o povo de Israel, uma grande nação. A escritura sagrada do judaísmo é a Bíblia hebraica. Seus primeiros 5 livros são particularmente importantes para o judaísmo e têm o nome de Torá. Esses textos explicam e interpretam as leis de Deus. O Talmud é uma coleção de leis judaicas tradicionais, juntamente com a história e comentários sobre elas. Torá significa instrução e também é sinônimo de lei. A Torá, ou Pentateuco, de acordo com os judeus, é considerado o livro sagrado que foi revelado diretamente por Deus. Fazem parte da Torá Gênese, o Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio. O Talmud é o livro que reúne muitas tradições orais e é composto pelo Mishnah, ou o texto em si, e a Gemara, as interpretações ou os comentários. Os cultos judaicos são realizados num templo chamado de sinagoga e são comandados por um sacerdote conhecido como rabino. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, que é um candelabro com 7 braços. No centro do culto, na sinagoga, é feita a leitura pública da Torá. Outra tradição importante é o período da semana chamado de Sabá ou Shabat. Os judeus o observam como um período de santidade e repouso, que se inicia no crepúsculo da sexta-feira e vai até o anoitecer do sábado. Entre os rituais, podemos citar a circuncisão dos meninos aos 8 dias de vida. Também o Bar Mitzvah, que representa a iniciação na vida adulta para os meninos aos 13 anos, e o Bat Mitzvah, para as meninas aos 12 anos de idade. E assim eles serão considerados filhos e filhas dos mandamentos. Falando em vestimentas, podemos chamar assim, os homens judeus eles usam o kippá. Ele é uma espécie de touca ou um solidel que representa o respeito a Deus no momento de suas orações. Nas sinagogas existe uma arca que representa a ligação de Deus com o povo judeu. Nessa arca são guardados os pergaminhos sagrados da Torá. Uma das tradições esotéricas diz que a arca de Noé era isso, na verdade. Os animais eram representações das leis sagradas da Torá, cada uma metáfora. E quando vai ter o dilúvio, o Moisés guarda os conhecimentos judaicos numa arca e aí ele salva a arca do dilúvio. Nessa interpretação, o dilúvio tem essa questão do inconsciente ou do que é desconhecido? Mas pelos relatos históricos, de fato existiu um dilúvio, né? Se quiser, inclusive, saber sobre o dilúvio, Pirâmides 3. A gente fala sobre Gilgamesh. E fala também sobre os dilúvios all around the world. O judaísmo tem 3 principais divisões. Os judeus ortodoxos, que são os mais tradicionalistas, acham que sua religião deve ser praticada exatamente como se fazia nos tempos antigos. No século XIX, surgiram 2 grupos que acreditavam na necessidade de judaísmo se adaptar a novas situações. Os judeus reformistas, que fizeram muitas mudanças e não participam de todas as cerimônias observadas pelos ortodoxos, e os conservadores, que por sua vez sustentam as tradições antigas, mas fizeram muitas mudanças em suas práticas religiosas. As datas das festas religiosas dos judeus são móveis, pois seguem um calendário lunisolar, e as principais são o Purim, que é onde os judeus comemoram a salvação de um massacre que ia ser elaborado pelo rei persa Assucro. Páscoa, ou Pessah, comemora-se a libertação da escravidão do povo judeu no Egito, em 1300 a.C. Shavuot
que celebra a revelação da Torá ao povo de Israel por volta também de 1300 a.C., o Rosh Hashanah, que é comemorado o Ano Novo judaico, o Yom Kippur, que é considerado o Dia do Perdão, onde os judeus eles fazem um jejum por 25 horas seguidas para purificar o seu espírito. O Sukkot, que refere-se à peregrinação de 40 anos pelo deserto após a libertação do cativeiro do Egito. A Hanukkah, onde comemora-se o fim do domínio assírio e a restauração do Templo de Jerusalém. É essa festividade, inclusive, que é próxima do Natal. Isso. Que comemora ali, que no Friends tem uma passagem muito legal sobre o Hanukkah. There were these people called the Maccabees. Oh, Merry Christmas! What are you doing here, Santa? What are you doing here, weird turtle man? E ainda o Simchat Torah, que celebra a entrega dos 10 mandamentos a Moisés. No final do século XIX, começou na Europa um movimento chamado sionismo, de pessoas que queriam criar uma nação para os judeus na região da Palestina. O movimento se fortaleceu no início do século XX, quando os judeus que fugiam das condições adversas da Europa se mudaram para essa região. A imigração judaica para a Palestina aumentou bastante quando Adolf Hitler subiu ao poder da Alemanha, no início dos anos 30. Hitler e seu partido nazista achavam que os judeus encarnavam o mal. A princípio, os nazistas dificultaram a vida dos judeus e depois resolveram matá-los, e esse massacre ficou conhecido como Holocausto, e terminou quando a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial em 1945. 3 anos depois, o moderno Estado de Israel foi fundado como pátria para os judeus. Há quase 30 anos, uma operação do governo israelense deu início à retirada de judeus da Etiópia. Muitos africanos são judeus. Exames de DNA confirmaram isso. Em 21 de novembro de 1984, uma operação maciça de transporte humano começou na Etiópia, envolvendo 28 aviões, mercenários, a CIA e o governo do Sudão. Dessa forma, Israel conseguiu conduzir uma tentativa de retirada de todos os judeus da Etiópia. Os chamados Beta Israel são também conhecidos como falachas, um termo do idioma etíope Giz, que significa estrangeiro. Eles pertencem a uma das comunidades de judeus negros espalhadas pelo continente africano. Há também os Lembas, no Zimbábue e na África do Sul, os Igbos, na Nigéria, e os Ibir ou Ieber, na Somália, além de outras tribos em Moçambique, Camarões, Costa do Marfim, Gana e Quênia. A origem dos judeus negros não está clara e se mistura com a mitologia bíblica. A família real etíope, deposta pelos revolucionários em 1974, dizia-se descendente de Maqueda, a rainha de Sabá com o rei Salomão, de Israel, que na Bíblia aparecem conduzindo relações meramente diplomáticas. Os nobres etíopes se converteram ao cristianismo no século IV d.C., enquanto os Beta Israel se diziam remanescentes dessa relação entre realezas. Se a origem de algumas tribos é mitológica, a de outras tem comprovação científica, como é o caso dos Lembas, que tiveram sua origem semita comprovada por DNA, numa pesquisa de 2010 liderada por Tudor Parfit, professor de estudos judaicos modernos da Universidade de Londres, na Inglaterra, e autor do livro As Tribos Perdidas de Israel, a História de um Mito. Esses povos são descendentes dos Kohanim, uma família de sacerdotes judeus da tribo israelita de Levi. Pelos estudos, o ancestral comum de ambas as tribos viveu entre 2600 e 3100 anos atrás. Para alguns judeus, a Cabala ou Cabalá é um estudo dedicado à parte mística da Torá, como acerca dos anjos ou mesmo a natureza divina de Deus, e uma forma de se aproximar dele. O folclore judaico é vasto e contém várias histórias sobre rabinos que realizaram milagres, até a criação de um monstro, o Golem. O Golem é um ser artificial e místico que ganha vida através de um processo mágico. O Golem é uma possível inspiração para os outros seres criados artificialmente, tal como o homúnculos da alquimia ou o Frankenstein do romance moderno de Mary Shelley. A palavra golem na Bíblia refere-se a um embrião,
a uma substância incompleta ou a uma matéria-prima. No Salmo 139, versículo 16, é usada a palavra galme, significando minha substância ainda informe. Adão, ele é descrito no Talmud, inicialmente criado como um golem, quando seu pó estava misturado num pedaço sem forma. Como Adão, todos os golems são criados a partir do barro. Escrever um dos nomes de Deus na sua testa, num papel colocado na sua fronte ou numa placa de argila embaixo de sua língua, ou ainda escrever a palavra Emet, verdade em hebraico, na sua testa, são exemplos de algumas dessas fórmulas de animação do golem. Ao apagar a primeira letra de Emet, da direita para a esquerda, dado que é assim que é escrito no hebraico, forma Met, ou morto em hebraico. O golem era desfeito. A mais famosa narrativa com o golem envolve o rabino Judá Lou Ben Betzalel, de Praga, durante o século XVI. É dito que ele teria criado um golem para defender o gueto de Józefov, em Praga, contra ataques antissemitas. A primeira publicação da história do golem apareceu em 1847 em uma coleção de contos judaicos. O nome dessa coleção eu vou colocar aqui embaixo. Léo, como é o nome da galeria? Galerie der Sipurim. Então, esse é o nome da galeria. A magia hebraica e o seu misticismo estão ligados ao que já falamos, que é a Cabala ou Cabalá, que significa receber. A Cabalá, então, é a sabedoria recebida, a teologia e a cosmologia nativas do judaísmo. Outro nome para Cabalá, um nome mais revelador, é Torah Hassod, ou o ensinamento do secreto. Através de rabinos e livros como o Sefer Yetzirah, o conhecimento da Cabala chegou aos dias de hoje. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, a Cabala Judaica. Bem, ficamos por aqui com mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Lembrando que no próximo a gente vai falar de Cabala Judaica, vai ser um vídeo todo dedicado só a isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, compartilha, se inscreve no canal, convida seus amigos, seus familiares, seu cachorro, seu periquito, seu papagaio, sua avó, para se inscrever no canal. A gente está precisando dessa força de vocês. E não esqueçam, semana que vem tem outro vídeo. Valeu! Valeu! A escritura sagrada do judaísmo é a Bíblia hebraica, com seus 5 primeiros livros, muito bonitos, eles são especialmente... Com seus 5 primeiros livros, que são os 5 primeiros. O que é isso aqui? Ah, tá. Deixa eu tentar uma vez. Se uma vez eu não conseguir, vai você. Os números e Deuterônimo. Deuteronômio. Puta. Vai, faz uma chancinha, vai. Os números e o Deuteronômio. Fala pra mim, Deuteronômio. Deuteronômio. Nessa arca são guardados os pergaminhos... Animais. Os animais de... A arca é guardar os animais de Noé. A arca de Você Noé. me interrompeu pra fazer essa piada sem graça. Isso foi a risada do Carlos Alberto. Eu volto pro seu lugar? Eu tô no lugar. Não tá. Mas do nada você... Porque você começa a vir pra cima de mim. O lado místico do judaísmo. Nossa, deixa isso, vai ficar bonito. Envolve o rabino Judá Loeu Ben Meltizalel. Envolve o rabino Judá Leu. A mais famosa narrativa com o golem envolve o rabino Judá Leu. É dito que ele teria criado um golem para defender o gueto de Józefov em Praga contra ataques antissemitas. A primeira publicação da história de Golem apareceu em 1847 em uma coleção de contos judaicos intitulada